paz do Senhor Jesus, a todos vocês, amados irmãos. Estamos aqui para podermos contribuir com a seara do Senhor e podermos compartilhar com os irmãos um texto muito glorioso sobre as bem-aventuranças, ao qual lá registrado no capítulo 5 e mais precisamente o versículo 3, aonde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que texto glorioso, e como o Senhor começa as bem-aventuranças, falar a respeito sobre os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, como algumas traduções trazem. O fato de nós compreendermos que esse estado de bem-aventurança se deu em nossas vidas a partir do momento que nós reconhecemos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. A partir do momento que nós decidimos render a nossa vida a Ele. A partir do momento que nós decidimos abandonar uma vida de erro, de pecado, para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então isto resulta e vem resultando nesta vida de bem-aventurança. Essa vida de ser mais do que feliz, estarmos abençoados por Deus, como em alguns entendimentos, por exemplo, como Barclay, ele vai falar a respeito que esta bem-aventurança, ou esse texto que nós acabamos de ler, de ser bem-aventurados os humildes de espírito, ele fala que ele traz da seguinte forma, dizendo que bendito e feliz é o homem que tomou consciência da sua total necessidade espiritual, material, e tem colocado a sua confiança em Deus. Então, quando nós também aprendemos com Cristo a sermos 100% totalmente dependentes dele, nós estamos reconhecendo o nosso estado de pobreza espiritual. Pois a sua palavra nos diz em Efésios que nós estávamos mortos em pecados e ofensas. Mas através de Cristo, o Senhor, Ele nos deu vida, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, do estado de mortos espiritualmente, a termos agora uma vida em Cristo Jesus. Que possamos então aprender com o Senhor diante deste texto glorioso e todos nós termos esta consciência de que Cristo Jesus espera que todos nós reconheçamos então esse estado, de pobreza, de miserabilidade espiritual, e entendermos que somente nele poderemos ter esta vida bem-sucedida. Que somente através de uma vida em Cristo Jesus nós poderemos ser alcançados por sua graça e misericórdia e então vivermos uma vida feliz ao qual Ele espera de cada um de nós. Quando nós observamos aqui no texto da palavra de Deus, e nós buscarmos entendermos um pouco melhor a respeito dessa palavra pobres de espírito, humildes de espírito, nós vamos olhar, segundo o que a palavra de Deus nos informa, sobre o aspecto deste termo, que no grego, por um lado, Jesus nós sabemos que ele falou muito em aramaico também. E por outro, nós vamos entender e ver que a palavra em grego pitochos, ou pitojos, ela descreve ele vai nos trazer um entendimento de destituição total na questão espiritual. O homem num estado ao qual ele não possui nada, criado do pó da terra, tornando-se alma vivente, porém o pecado separando o homem de Deus, deixa ele totalmente miserável com relação à sua vida espiritual, vulnerável aos ataques do inimigo e assim morto espiritualmente, porque o pecado nos separa de Deus e leva-nos a ter uma vida morta espiritualmente. Então, quando nós vamos entendendo esse sentido bíblico e entendendo que a palavra pitochos ou pitojos traz o entendimento, a questão da pessoa de estar encolhido, de encurvar-se, encolher-se, trazendo então o entendimento do estado miserável do mendigo, que na maioria das vezes, como se observa, encolhidos, cabisbaixos, prostrados ao chão,
Então é nesse sentido que nós entendemos e compreendemos o que o Senhor nos ensina sobre ser bem-aventurado, quem é humilde de espírito, quem reconhece a sua pobreza espiritual e curva-se perante esse Deus vivo, poderoso, que é o único que pode trazer sobre a nossa vida uma restauração plena. Quem verdadeiramente pode nos tomar pela mão direita e nos colocar em pé. Então, quando nós assim nos encurvamos perante esse Deus, quando nós reconhecemos o nosso estado de pobreza espiritual, que sem o Senhor, como ele nos ensina em João 15, nada podemos fazer. Nós somos os ramos que precisamos estar ligados na videira para que possamos produzir frutos, para ter vida, ao qual procede dele. Então, quando nós assim nos prostramos diante dele, reconhecendo a cada dia nosso estado de pobreza espiritual, que sozinho nós não podemos, somos totalmente indefesos, incapazes de suprir-nos sozinhos a nossa vida espiritual, nós carecemos de um Salvador, carecemos de Cristo, porque olha só que maravilhoso esse texto quando nos diz que os pobres de espírito, os humildes de espírito, bem-aventurados são, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós queremos nos apoderar do reino dos céus, nós precisamos reconhecer o nosso estado de pobreza espiritual, da necessidade que temos de Cristo Jesus em nossa vida, da pessoa do Espírito Santo, da palavra de Deus em nossa vida, para que então tenhamos esta vida bem-sucedida, para que sejamos realmente mais do que felizes. Olha só também o que a palavra de Deus nos informa, né? Como eu estou aqui falando a respeito desta palavra, né, do grego pitochos, os pobres de espírito, indica uma pessoa indefesa, impotente, né? Uma pessoa que o primeiro passo, a direção da sua vida de bem-aventurança é a percepção do nosso próprio desamparo espiritual, ao qual sem Jesus estamos desamparados espiritualmente, estamos vazios, sedentos de Cristo. E glórias ao nome do Senhor que nos dá esta oportunidade de sermos religados com Deus, de podermos ter essas experiências tão gloriosas na pessoa do Espírito Santo em nossa vida, habitando em cada um de nós. É maravilhoso. Então, por isso, meus amados, quanto mais a gente reconhecer o nosso estado, né, de vulnerabilidade espiritual, sem a pessoa do Senhor em nossa vida, sem nós estar nos alimentando dele, jamais nós teremos essa vida de bem-aventurança e possivelmente não tomaremos posse do reino, ao qual já agora o Senhor nos dá esse privilégio, ao qual ele diz que então seremos bem-sucedidos, bem-aventurados, se formos então humildes de espírito, fomos pobres de espírito, reconhecendo a necessidade dele em nossa vida, porque deles é o reino. Já é algo possível de se desfrutar do reino dos céus nos dias de hoje, ao qual nós vamos tomar posse na sua plenitude na volta de nosso Senhor Jesus, ou do dia que nós nos encontrarmos com ele na eternidade. Então, amados, assim também como eu quero aqui frisar com vocês algo muito glorioso também, deixa eu pegar aqui. Muito bem. Veja só, essas beatitudes, né? Elas também não são, vamos dizer assim, primordialmente promessas individuais, né? Mas uma descrição do indivíduo. Não mostra o homem como ser salvo, mas descreve as características manifestas por aquele que nasceu de novo nesse texto aqui. Porque eles são pobres de espírito e reconheceram a necessidade de ter uma vida em Cristo, pois estavam mortos, como eu tenho falado anteriormente. Então, quando nós assim entendemos, aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, reconhecem a sua necessidade de Cristo e permite que Cristo venha suprir as suas necessidades, tornam-se herdeiros do reino. É isso que nos diz, como aqui estou observando um comentário de Moody. Então, quando nós assim entendemos, amados, e nos voltamos ao Senhor, verdadeiramente temos uma vida plena em Cristo Jesus. Então, que todos nós possamos continuar humildes de espírito, reconhecendo que de nós nada temos, nada somos, e o que temos recebido espiritualmente e materialmente vem do Senhor nosso Deus. É o que você conserve a palavra de Deus em seu coração,
Reconheça que você é um pobre de espírito, seja humilde de espírito e reconhecendo a necessidade plena do Senhor nas suas vidas e que sem Ele nada podemos fazer. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.